Graça e paz, sejam muito bem-vindos, irmãos, a mais uma aula do curso Alimento Sólido de Teologia. Nós estamos na segunda e última aula do módulo Poder do Nome de Jesus. Então eu quero continuar com você os estudos que nós iniciamos já na primeira aula. Muito importante que, se você estiver tendo o primeiro contato com o nosso curso através dessa aula, você pelo menos volte à primeira aula, assista a primeira aula, depois você retorna aqui e dá continuidade no seu curso, tá bom? Se você quiser mais informações a respeito do curso, na descrição desse vídeo nós temos a forma de você se inscrever, é um curso completamente gratuito, portanto não perca tempo, venha aprender a respeito da palavra conosco, seja você católico, espírita, evangélico, de qualquer denominação. Esse curso é um curso livre, aberto, é totalmente gratuito e nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, portanto venha aprender conosco se você se sentir à vontade. Eu não sei se você vai sair crendo nas mesmas coisas, mas você pode entrar crendo naquilo que você quiser ou não crendo simplesmente em nada. Não há problema para nós em te receber, seja a sua crença qual for. Então seja muito bem-vindo ao curso e vamos nessa, vamos aprender junto a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, ok? Bom, se você tiver com a sua apostila em mãos, o terceiro tópico, e é o tópico onde nós paramos aí no curso, nesse módulo, é o poder do nome de Jesus propriamente dito. No primeiro tópico nós falamos a respeito da introdução, né? No segundo tópico nós falamos a respeito do nome de Jesus, como ele foi dado, como ele foi recebido por Cristo, que ele é um nome concedido pelo próprio Deus, segundo o que a palavra nos ensina, né? A respeito da fé que nós devemos ter nesse nome, e agora nós vamos falar propriamente dito, especificamente do poder do nome de Jesus, né? O subtópico, o primeiro subtópico aí na sua apostila é: em seu nome ele manifesta todo o seu poder. E eu quero ler com você Mateus, capítulo 12, que está aí na sua apostila, versículo 15, onde nós veremos demonstrações do poder do próprio Cristo. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Então nós vemos milagres acontecendo por meio de Jesus. Jesus operando milagres, né? Mateus 14, um pouquinho mais para frente aí. Mateus 14, versículo 36, nós vamos ler. Último versículo do capítulo. E pediram-lhe ao menos que pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Marcos 1, 40 a 42, nós vamos ler. Marcos 1, 40 a 42. E o texto diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Jesus então cura esse leproso. E o último texto, Lucas 4:40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Bom, nós vemos nesses 4 textos que nós lemos manifestações de poder de Jesus, manifestações onde Jesus curou, operou milagres, limpou enfermos, e nós temos mais uma série, mais uma multidão de textos que nos ensinam que Jesus tinha autoridade, curava dessa forma e fazia milagres dessa forma. Jesus fazia isso em seu próprio nome, Jesus fazia isso, obviamente, com o poder de Deus, né? Como homem, recebendo de Deus a autoridade, mas como Deus também, e tendo recebido a autoridade de Deus, fazia milagres em seu próprio nome, operava milagres em sua própria autoridade. Sendo assim, nós entendemos então que Jesus, ao deixar o seu nome a nós como legado, como nós já aprendemos que o seu nome foi legado a nós, e vamos estudar isso um pouco mais, entendemos que sobre o seu nome, quando Jesus nos orienta a respeito do seu próprio nome, ele está nos orientando a usar o seu nome debaixo dessa autoridade que ele tem, debaixo desse poder que ele tem,
manifestando por meio do seu nome todo o seu poder. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que, tendo Jesus essa autoridade, ele nos outorga ela, ele nos dá ela, ele diz isso em sua palavra. Nós vamos ler esse texto um pouquinho mais para frente, né? Mas ele nos outorga ela, dizendo: olha, em meu nome vocês farão essas coisas, né? Então, nós entendemos que pelo nome de Jesus, ele manifesta todo o seu poder. O segundo tópico da sua apostila é: sua morte na cruz e ressurreição foi a consumação de sua vitória sobre as doenças. Nós vamos começar a entender agora a abrangência do poder de Jesus, né? Então, Isaías 53, 4, 6, nós temos o profeta Isaías profetizando a respeito do Messias, que é Jesus, ok? E ele fala a respeito de Cristo ter autoridade sobre essas doenças por sua obra, né? Então, abra aí comigo em Isaías 53, livro do profeta Isaías 53, sumiu Isaías do meu aplicativo aqui, Jesus, Isaías 53, o texto é do 4 ao 6, nós vamos ler. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Levou onde? Na cruz, por sua obra, né? E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós entendemos que essas iniquidades, essas enfermidades, são muito abrangentes, né? Muitos interpretam, inclusive, esse texto falando a respeito da enfermidade como o nosso pecado, aquilo que ele de fato nos cura a cada dia. Ele nos curou definitivamente da cruz, né? Essa obra ela é processual, entendemos isso. Estamos hoje livres da culpa do pecado, seremos livres, somos ao longo da nossa vida livres da influência do pecado, do poder do pecado, que vai diminuindo ao longo da nossa vida, conforme nós vamos amadurecendo em Cristo, e na glória, quando nós formos nos encontrar com Ele, seja pela sua vinda, ou seja pela nossa ida, né? Pela nossa morte que nos faz encontrar com Ele na glória, nós seremos livres completamente da presença do pecado. Muitos interpretam então essa iniquidade, esse pecado, essa ferida, né? Essa iniquidade e essa ferida que ele nos sara, né? Como a presença do pecado, o poder do pecado, mas nós não podemos negar de forma nenhuma que também esse texto abrange, não somente nesse, mas em outros textos da palavra, estão abrangidas também, estão contidas também enfermidades mesmo, enfermidades naturais, enfermidades na alma, ou seja, nós podemos sim afirmar que a ressurreição, a morte de Cristo na cruz e a ressurreição dele foi a consumação da sua vitória sobre as doenças. Sim, ele venceu como homem as doenças, ele venceu ali como homem e sobre essas doenças ele tem autoridade, ou seja, nós podemos pelo nome de Jesus sermos curados de nossas enfermidades, curados de nossas doenças, porque ele sim venceu essas doenças, né? Venceu todas as enfermidades. Obviamente que eu e você passamos pelo crivo do sim ou do não. Deus continua podendo dizer não à cura das nossas doenças, né? Nós não entendemos isso como uma garantia de cura completa. Óbvio que a nossa morte, em última instância, é a cura de qualquer doença, né? Mas ao longo da nossa vida, para que nós permaneçamos vivos, né? Para que nós de fato sejamos livres de uma doença que esteja nos afligindo de alguma forma, nós entendemos que sim, Deus pode responder simplesmente não à nossa oração. Mas fato é que ele tem autoridade para curar, porque ele levou sobre si todas elas, né? Ele tem completa autoridade para curar qualquer uma dessas doenças. Sobre a morte, continuando aí na sua apostila, sobre a morte, Atos 2, 24, nós vamos ler. Atos 2, 24. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então Cristo, em sua ressurreição, vence também a morte, né? Tem vitória também sobre a morte. Isso nos alcança? Vamos entender isso. Hebreus
2, 14 e 15, nós vamos ler agora. Hebreus 2, está aí na sua apostila, 14 e 15. Visto, pois, isso é maravilhoso, meu irmão, reparem nisso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, Cristo não venceu somente a sua própria morte, mas ele teve vitória sobre a nossa morte também, sobre a nossa morte eterna, sobre o pavor que nós estávamos quando estávamos debaixo da morte. Para onde íamos? Íamos para a perdição eterna. Cristo vence essa morte eterna em nós, né? E quando morrermos para esse corpo, para essa casca, venceremos a morte com Cristo. Seremos participantes dessa vida eterna com Cristo, dessa autoridade que Cristo recebeu quando venceu definitivamente a morte. Glória a Deus por isso. Depois da vírgula aí, nesse mesmo tópico, sobre o pecado. E aí nós vamos ler 1 Pedro, primeira carta de Pedro. 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado e nem foi encontrado engano em sua boca. Cristo, sabemos nós, já por cultura, nem tanto por leitura da palavra, sabemos nós já por cultura, né? Seja você de qualquer religião que você for, você sabe, né? Ou já ouviu falar em algum momento, que a Cristo foi atribuído um nascimento sem pecado, nascimento virginal, uma concepção pelo Espírito Santo. Nascimento virginal porque não porque virgindade é sinônimo de santidade. Não é isso, ok? Maria, como qualquer outra mulher, nascida de uma concepção natural, nasceu em pecado, como a palavra nos ensina em Romanos 5. Todos pecaram, a todos foi passado o pecado a partir de Adão. Cristo, ao contrário, foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. Maria foi a casca, Maria foi a barriga que carregou Jesus. Entendemos que, porque o seu nascimento foi santo, Jesus não era filho natural, nem de Maria e nem de José, né? Jesus não tinha material desses dois. Antes, foi completamente concebido pelo Espírito Santo. Se Jesus tivesse alguma relação sanguínea com Maria, Jesus teria sido como eu e você, nascido em pecado. Porque o pecado passa de geração a geração desde Adão, né? Mas para que Jesus nascesse completamente sem pecado, ele nasceu então concebido pelo Espírito Santo, de um nascimento virginal, nasceu de Maria de um nascimento virginal, sem pecado, e durante toda a sua vida, segundo o que 1 Pedro 2, 22 nos ensina, ele não cometeu pecado, nenhum engano foi encontrado em Cristo, né? Então Cristo, em sua vida, não houve pecado, em sua morte ele morreu sem ter ele cometido o pecado propriamente dito. Obviamente que ele se fez pecado por nós, é o que a palavra nos ensina, mas ele não cometeu pecado. Ou seja, ele venceu em sua vida o pecado, venceu em sua morte o pecado e venceu o pecado também em sua ressurreição. E sobre os demônios, né, que é depois da vírgula aí, eu quero te encorajar a ler todos os textos que nós não estamos lendo aqui por uma questão de tempo, né, por uma questão de não tornarmos essa aula muito longa. Então, te encorajo a ler, leia esses textos que nós não estamos lendo. Para o vídeo, leia o texto, depois você dá seguimento na explicação. Caso você tenha sobre algum desses textos que nós não lemos, qualquer dúvida, qualquer questão a respeito da interpretação dos textos, qualquer um dos nossos professores estão disponíveis para que você entre em contato via WhatsApp, nos chame, ligue se você quiser e tire essa dúvida conosco, tá bom? Bom, dando seguimento, então por sua morte e ressurreição, na parte que nós estávamos antes de eu falar a respeito de dúvidas e de da necessidade de ler esses textos, né, que nós não estamos mencionando, ele então tem vitória sobre os demônios, é o que nós acabamos de ler aí na apostila. Vamos ler então Efésios 1, 20 e 21, quando ele diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, Paulo falando a respeito de Deus ter exercido esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita
nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que possa se mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Vamos ler o 22 também. E sujeitou todas as coisas debaixo de Cristo, dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, nós entendemos que principados, potestades, referem-se então a demônios. Obviamente que nós não vamos aqui tecer nenhum tipo de doutrina que a Bíblia não se aprofunda a respeito de hierarquia demoníaca nem nada do tipo. É muito importante que a gente trata isso em outro módulo, mas eu quero só mencionar que esse texto é muito, mas muito extensamente utilizado por teólogos de batalha espiritual, teóricos, na verdade, porque isso não é teologia, não vem de lugar nenhum, de fonte nenhuma da Bíblia, né? Por teóricos aí de batalha espiritual que tentam, de alguma forma, estabelecer uma ordem no reino demoníaco, no império das trevas, né? Potestades, principados, dominadores, são isso, são aquilo, são demônios. O que nós sabemos é isso, o que nos importa é isso, e o que nos importa principalmente é saber que Cristo então tem vitória sobre eles, né? Tem autoridade sobre eles, venceu eles na cruz, né? Colossenses 2, 13 e 15. Esse texto é maravilhoso. Colossenses 2, 13 e 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que nos era contrário, e que constava de ordenanças, que consistia em ordenanças, dependendo da sua versão de Bíblia, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades. É por isso que nós entendemos, então, que principados e potestades são, sim, seres espirituais, seres celestes, né? Demônios, propriamente falando, né? Falando diretamente, falando sem rodeios, né? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então ele triunfou de fato sobre demônios, né? Creio que nenhuma questão mais aqui a ser desenvolvida nesse subtópico. O terceiro subtópico aí da sua apostila é a autoridade de Jesus é muito maior do que uma legião de demônios. Aqui ela é muito maior do que tudo, na verdade, né? Não há um nome que esteja acima do nome de Jesus, não um nome humano, não há nenhuma autoridade que seja acima do nome de Jesus. Mas é importante a gente dar aqui essa menção. O texto que nós vamos ler é o texto de Lucas 8, do 26 ao 33, um texto bastante conhecido, onde Jesus dá um prejuízo de aproximadamente R$1 milhão, se nós equipararmos ao que seria essa manada de porcos hoje. Talvez você já tenha lembrado do texto aí por essas menções que eu fiz. Então, perdi aqui a referência. Lucas 8, do 26 em diante. 26 ao 33. Então, rumaram para a terra dos Genezarenos, que fica de frente para a Galiléia. 27. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte: o que o Senhor quer comigo, Jesus, filho de Davi? Filho do Deus Altíssimo, automático. Filho do Deus Altíssimo, peço-lhe que não me atormente, porquanto Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo, preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Até então o texto está tratando demônio, um demônio. Jesus manda o demônio, ele era impelido por demônio, né? Tudo no singular. Jesus perguntou-lhe qual o seu nome. Ele respondeu, Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí, finalmente, a situação é revelada. Legião. Quanto é essa legião? Depende muito do momento da história do povo romano, mas a legião é uma unidade militar, era uma unidade militar do exército romano. Ela consistia
em algumas épocas, de 3.600 soldados no mínimo, até 5.000, 5.500 soldados. Então, no mínimo, nós poderíamos dizer aqui que, no mínimo, 3.600 demônios estavam nesse homem aqui. Né? Então, é muito demônio. Né? Eles pediram a Jesus, no 31, eles pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Também não vamos fazer teologia sobre isso. Fazem. Né? Sabemos do que se trata esse abismo? Alguns tentam entender, tentam ir um pouquinho mais a fundo, mas a Bíblia é pouquíssimo clara a respeito desse tema. Né? Então, aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, a gente também não afirma com certeza. Sabemos que há um abismo e sabemos que esses demônios aqui estavam com medo de Jesus mandar eles para lá. Né? O que é esse abismo? Como funciona? Nós temos autoridade para mandar algum demônio para o abismo? Nós não vamos entrar nisso. A gente se detém naquilo que a Bíblia revela. Aquilo que a Bíblia não revela não serve para nós. Né? Então, existem livros inteiros escritos a respeito desse tema, infelizmente. Né? Se teórico, se escritor de batalha espiritual, né, de guerra espiritual, dependesse de Bíblia para escrever livro, eles teriam 2 páginas, no máximo. Né? Mas como a intenção é ganhar dinheiro, é fazer fama, é ir além das escrituras, é se tornar maldito, como Gálatas 1:8 nos ensina, né? Então eles vão além. Aí eles criam, eles fantasiam. Né? Todo livro de batalha espiritual que a gente vê hoje, salvo raras exceções, não passam de ficção. Né? Então se você gosta de ler ficção, beleza. Mas é o mesmo que assistir Supernatural, é o mesmo que assistir Constantine, ou ler Constantine, ou ler Supernatural, é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Seguindo, 32. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que eles deixassem entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Era muito porco. O prejuízo foi gigantesco, né? Mas Jesus então mostra a sua autoridade sobre uma legião de demônios. Essa é a autoridade de Jesus. Essa é a autoridade do poder do nome de Jesus que ele lega à sua igreja. Que ele tem, que ele adquire e que ele lega à sua igreja, que ele outorga à sua igreja. Né? Essa situação toda, creio eu, Jesus não precisaria dar, por qualquer outro motivo, um prejuízo que ele deu àqueles homens. Né? Mas ele naquele momento escolheu fazer assim. Ele simplesmente podia ter realmente mandado aqueles demônios para o abismo. Por que ele escolheu fazer assim? Para que ficasse claro para aquelas pessoas que estavam ao redor dele e também para nós nesse momento o tamanho da sua autoridade. Né? Jesus fez nesse texto aqui uma demonstração de fato de poder. Né? Jesus demonstrou poder. Jesus ele fugiu a palavra agora, mas ele exaltou a si próprio pela forma com que ele agiu aqui nessa situação. Né? Então, ostentou, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele ostentou o poder nesse momento aqui. Ok? Então fica claro para nós que Jesus tem então autoridade sobre todos os demônios, não só sobre uma legião, mas aqui com uma demonstração gigantesca de poder, de autoridade. No quarto subtópico aí da sua apostila, nós temos: para que o nome de Jesus libere poder, é necessário crer. Veja só, nós não estamos dizendo aqui, nós vamos ler todos os textos, mas é importante que você entenda que nós não estamos dizendo aqui que o poder de Jesus fica limitado a nós, de forma nenhuma. Mas que Jesus, porque quis, quando se trata da nossa vida, quando se trata da sua vontade, da sua obra na nossa vida, ele limita o seu próprio poder por nossa falta de fé. Então, nós não estamos colocando Jesus como um gênio da lâmpada que precisa da ordem daquele que esfrega a lâmpada, né? E esse esfregar de lâmpada seria a nossa fé, nessa analogia que eu estou fazendo aqui, né? Para poder fazer alguma coisa. Né? Então, na cultura indiana, o que é o gênio? O gênio é um ser de extremo poder, que tem poder para ser o que ele quiser, para fazer para tornar real qualquer coisa, mas sendo tão poderoso, ainda que sendo tão poderoso, ele é escravo de alguém que esfrega a lâmpada, né?
Então ele não pode fazer nada além do que o seu amo manda. Não é esse o caso, né? Pelo amor de Deus, entenda isso com clareza. Jesus escolhe liberar o seu poder pela fé dos seus, pela fé que nós temos. Ele escolhe fazer isso, ele decidiu agir dessa forma. Se ele quiser nos curar com fé, sem fé, ele o faz. Mas ele quis que a nossa fé fosse, então, a ferramenta pela qual ele libera o seu poder nas nossas vidas. É Deus escolhendo o que e escolhendo o como. O como é por meio da nossa fé. Então, pela palavra, para que o poder de Deus seja liberado, é necessário que nós creiamos. É assim que ele escolheu fazer. Hebreus 11, 6, vamos ler. Hebreus 11, 6. O texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Veja que essa recompensa está diretamente ligada à fé daquele que o busca, né? Nós não estamos falando de uma recompensa simplesmente de ter acesso àquilo que Deus pode fazer, mas no sentido também de encontrar o próprio Deus, né? Então é impossível que sem fé a gente agrade a Deus de alguma forma. Eu acho que isso está muito claro para nós. Não faz sentido lógico. É interessante que o autor aos Hebreus coloca aqui uma lógica, é uma lógica natural, né? É impossível que eu me aproxime de Deus sem crer que ele exista, né? Eu não vou até São Paulo se eu não acredito que São Paulo estará lá quando eu chegar, né? Se eu tiver alguma dúvida de que São Paulo realmente fica ali, né, não faz sentido que eu vá para São Paulo. Então, se eu me aproximo de Deus, óbvio que eu estou fazendo isso porque eu tenho fé que ele existe e que ele recompensa e que ele é achado por aquele que o busca. Ok? Vamos ler então Tiago 1, 6, 7, onde Tiago dá uma boa petelecada na gente, né? Uma boa cajadada na gente aí. E olha o que ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Que uma pessoa dessas, olha o que Tiago está dizendo aqui, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, ou seja, aquele que duvida, não ache que duvidando você vai alcançar de Deus alguma coisa, sendo indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, de fato, Jesus escolheu que a nossa fé, né, Jesus decidiu que a nossa fé seja o meio pelo qual a gente acesse, a gente libere o seu poder sobre as nossas vidas, ok? Mateus 9, 27 ao 30, nós vamos ler isso como último texto aqui desse trechinho, depois você lê os demais textos aí, pausando o vídeo e continuando, tá? Mateus 9, do 27 ao 30. E ele diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenham compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Olha Jesus pondo em teste aqui a fé desses homens. Eles responderam: sim, Senhor. Perceba que Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus não perguntou: vocês creem na cura de vocês? Né? Esse crer na cura é a diferença entre ter fé em Cristo, que é crer, segundo o que Jesus perguntou aqui, que Jesus pode curar, se quiser, né? E a fé na fé, que é muito comum no nosso meio evangélico, é muito comum, é uma fé que na verdade é pensamento positivo confundido com fé, né? É a fé no milagre, é a fé na cura, é a fé naquilo que precisa, naquela maravilha que precisa acontecer, é a fé na Não, nós não temos fé na fé, nós não devemos ter fé na cura, fé no milagre. Nós devemos ter fé naquele que pode fazer essas coisas, né? E é o que Jesus está questionando esses homens aqui. E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou-lhes os olhos, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Glória a Deus por isso, né? Então Jesus naquele momento orou por aqueles homens, dizendo que a fé que vocês têm em mim para curá-los seja respondida com o milagre que vocês querem, com a cura que vocês precisam, né? Então, que nós entendamos isso, né? Jesus é soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele pode curar, ele
tem autoridade sobre todas as coisas que nós acabamos de ler, sobre a morte, sobre a ressurreição. Essa autoridade está no seu nome, mas o meio pelo qual ele decidiu que nós acessemos essa autoridade, que nós liberemos esse poder, é então pela fé que nós temos em seu nome, né? Então, nós precisamos crer. A incredulidade limita a ação do poder de Jesus, porque ele próprio decidiu que assim a limitasse, né? O poder do nome de Jesus, o próximo tópico aí, o poder do nome de Jesus é liberado pelo poder da palavra. E aí, nós vamos ler então Mateus 21, do 18 ao 22. Desculpa, eu pulei um tópico. Me perdoem, meus irmãos, eu pulei um tópico. Na verdade, eu citei o tópico e eu pulei ele. Junto com esse tópico que nós vemos agora, que para que o nome do Senhor libere poder é necessário crer, nós temos a resposta imediata, ou melhor, a resposta lógica de que a incredulidade limita a ação do poder do nome de Jesus. Eu quero ler com você Marcos 6, citei, mas não li. Marcos 6, do 5 ao 6. Então, só recapitulando, só ressaltando, ela limita o poder do nome de Jesus, porque assim Jesus o quis, né? Jesus não está limitado a nós, mas ele escolhe que, ao agir na nossa vida, nós precisamos então ter fé, e se nós não temos fé, o poder dele fica então limitado sobre nós, né? Então, olha o que esse texto diz, Marcos 6, 5, 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Jesus estava aqui, então, em Nazaré, né? E por ser de Nazaré, o próprio Jesus atribui a isso, né? Que o profeta não tem muito respeito na sua casa, o profeta não é bem recebido em sua própria casa, né? Não tem autoridade na sua casa. Jesus, então, em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres. Por que ele não pôde? Porque ele ficou, então, limitado. O próprio texto explica, porque havia falta de fé naquelas pessoas, né? As pessoas não creram em Jesus, ele foi rejeitado na sua própria terra. Ou seja, estabelecendo o modo, né? Estabelecendo soberanamente o modo pelo qual ele agiria, que seria pelo meio da fé, por meio da fé das pessoas, Jesus então ficou limitado, né? Ficou ali sem poder fazer muitos milagres por conta da incredulidade. Ele decidiu que queria a fé não foi encontrada, portanto, ele não pôde fazer ali muitos milagres, ok? Seguindo então, aí sim, o penúltimo tópico, o poder do nome de Jesus é liberado pelo poder da palavra. Mateus 21, 18, 22, vamos ler. Engraçado que nesse tópico sempre surge uma dúvida, talvez na sua casa surja essa dúvida, e a gente vai aí entender um pouquinho melhor, pelo menos eu vou poder dar a minha interpretação a respeito dessa curiosidade, dessa dúvida que sempre surge. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas encontrando nada, a não ser folhas, então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levanta-se e jogue-se ao mar, assim também será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Esse pedir em oração, ao meu ver, resume o que quer dizer o poder de Jesus ser liberado pela palavra. É pela oração, é pelo verbalizar, quer seja falando mesmo, para aqueles que podem falar, ou quer seja em oração de qualquer outra forma, com qualquer outra linguagem, aquilo que você quer em oração ao Senhor, crendo em nome de Jesus, né? Por que eu estou dizendo isso com essa ênfase, né? Quer seja por palavra ou quer seja por qualquer outro tipo de linguagem. Porque se nós entendermos que quando nós dissermos
que o nome de Jesus é liberado pela palavra, nós estamos resumindo, nós estamos restringindo essa palavra somente à capacidade de fato de falar, de orar, de verbalizar palavras, como é que fica a oração daqueles que são mudos, que não podem falar, né? Daqueles que por algum problema, por alguma deficiência, não conseguem falar. Então, eles têm suas próprias palavras, eles têm suas próprias formas de expressar a sua oração, né? E dessa forma, entendo que eles então também liberem o poder do nome de Jesus, porque crendo, expressam, crendo, falam de alguma forma, né? Põem para fora de alguma forma aquela oração. Então, ele é liberado pelo poder da palavra, ele é liberado pelo poder daquele que... Ele é liberado pelo poder de falar, de expressar em oração aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Então, sim, nós precisamos colocar as nossas orações com petições, com súplicas ao Senhor, e por essa palavra o poder do nome de Jesus é liberado. Também há demônios, também há enfermos, né? Orações ou ordens que são dadas no caso de demônios. Não precisam, creio eu, necessariamente serem verbalizadas. Como assim, Luciano? Você está querendo dizer que alguém pode expulsar um demônio com linguagem de sinais? Sim, eu creio. Já presenciei? Não presenciei, mas creio. Por quê? Pela linguagem, pela palavra, pela forma de falar daquela pessoa, ela está em fé, dando ordem, orando, dando ordem especificamente àquele demônio, no exemplo, ou orando por uma enfermidade, ou caso Deus a revele e a mande também ordenar que aquela enfermidade seja curada, seja completamente extinta, ela também o faça. Então, pela palavra, veja bem, né, essa dúvida sempre surge em alguns momentos, né, sempre surge quando a gente fala a respeito disso. Mas e o mudo, né? O mudo também tem a sua forma de linguagem, tem a sua forma de palavra. Ok? E último tópico aí da sua apostila, estamos chegando ao final desse módulo, a imposição de mãos e óleo de unção são utilizadas. Por que nós estamos dizendo isso? Porque há sim orientação clara na palavra a respeito. Clara, quando eu digo, a orientação. Clara é um pouquinho complicado afirmar, né? Fica meio vago o porquê, o como. Tem pouquíssimos textos falando a respeito tanto da imposição de mãos quanto da utilização do óleo de unção, que a gente vê hoje muito difundido nas igrejas, né? Principalmente no meio pentecostal, no meio neopentecostal, o óleo de unção é um símbolo ali. Tem gente que leva para casa, unge porta, unge umbral de casa, unge janela, o músico da igreja compra um instrumento novo, unge um instrumento novo, enfim, a gente vê, essa prática faz parte, o uso do óleo de unção e da imposição de mãos é uma prática muito viva no meio, principalmente no meio pentecostal e no meio neopentecostal, né? No meio carismático da igreja. E das igrejas ditas evangélicas, né? Porque nem sempre são, né? São muitas vezes ditas evangélicas, né? E o que o seu tópico está dizendo é que a imposição de mãos e o óleo de unção são utilizados. Por quê? Nós temos textos na Bíblia, embora sejam poucos, que orientam dessa forma. Mas o poder está no nome de Jesus. Vamos ler o texto, depois eu explico essa afirmação aí do tópico. Atos 28, 7 e 9. Atos 28, do 7 ao 9. Do 7 ao 9. Vamos lá. Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Lucas, o autor de Atos, está explicando aqui uma situação em que Paulo foi hospedado por Públio, né? Paulo e mais alguns foram hospedados por Públio. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Veja que é mencionado aqui esse símbolo, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Outro texto, Marcos 6, 13. Não é este o carpinteiro... Marcos 6, 13, eu estava lendo o 3, perdão. Expulsaram muitos demônios e curavam inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo, né?
Olha que loucura, né? Então expulsavam demônios, curavam os enfermos, ungindo os olhos. Dá a impressão que eles ungiam também os endemoniados, né? Não passa essa impressão para você? Por que não? Não é uma prática muito comum no meio reformado, né? O meio onde eu estou, mas estão dizendo aqui que, de acordo com a orientação de Jesus, ungiam tanto enfermos como endemoniados. Então, vejam que nós temos já um exemplo de imposição de mãos, temos aqui um exemplo de unção com óleo. Tiago 5,14. Esse texto, Tiago orienta a unção com óleo, mas esse texto então nos dá a resposta do que de fato é a oração com imposição de mãos e também com unção do óleo, né? Então vamos lá, Tiago 5, do 14 ao 15. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Vejam, imposição de mãos, né? Não está explícito aqui, está implícito. Façam oração sobre eles. Oração com imposição de mãos, né? Orando com autoridade sobre eles. Ungindo com óleo. Aí já está explícito a unção com óleo. Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses serão perdoados. Veja que Tiago é muito claro quando ele diz que a oração da fé salva. Ou seja, a afirmação que nós estamos lendo é que a imposição de mãos e o óleo de unção são utilizados. São símbolos, é assim que eu, pelo menos, interpreto essa prática. São símbolos de autoridade. São símbolos que podem gerar fé no coração das pessoas. Mas o que cura de fato? A oração da fé, o poder que está no nome de Jesus. Ou seja, são símbolos, não são especiais, não são de maneira nenhuma formas de transferir poder, não. Aquele que está orando com imposição de mãos não está transferindo poder, isso não existe biblicamente, né? O toque não transfere nenhum tipo de poder. Aquele que está ungindo não está colocando nenhum tipo de óleo específico, porque aquele óleo tem algum poder miraculoso. Não é água benta, não é o sangue de Jesus, não tem poder miraculoso naquele frasquinho com óleo, né? Infelizmente há muito misticismo em volta desses dois símbolos, né? Acreditam que pecados são transferidos. Quantas vezes no meio neopentecostal, na igreja neopentecostal que eu fui por 16 anos, eu não ouvi, olha, não deixe qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça, você não sabe a vida de pecado que a pessoa está tendo, como se o pecado dela me contaminasse porque ela colocou a mão sobre a minha cabeça, sabe? Misticismo em volta dessa situação, né? E também misticismos em volta do óleo. Tem que ser um óleo específico, no mínimo ele precisa ser consagrado. Então compravam o óleo Johnson, consagravam o óleo Johnson e a partir dali ele virava óleo Johnson de unção, né? Ou alguns iam muito além, não, tem que ser o óleo específico do jeito que o Senhor ensinou a Moisés, aí a pessoa ia atrás dos óleos, quando não levava o óleo para Israel e consagrava o óleo lá e trazia o óleo de volta. Misticismo, meu irmão, religiosidade, não tem base bíblica para nada disso. Pode ser qualquer óleo, a gente nem sabe que tipo de óleo que se usava aqui, provavelmente por uma questão cultural, óleo de azeite, né? Óleo azeite, a gente não tem nem indícios que a igreja primitiva, por ser uma igreja que misturava ali judeus e gentios, utilizava ou fazia algum tipo de mistura, fazendo referência ao óleo que foi ensinado a Moisés para ser utilizado no tabernáculo. Veja que há uma distância muito grande e nós não temos indícios, nós não temos orientação, não há doutrina para a igreja a respeito disso. Não há, simplesmente não há. Então, entendemos à luz do resto da palavra, à luz de todo o Novo Testamento, de que essas coisas não passavam então de símbolos, né? Não passavam de formas ali de ajudar o incrédulo a crer, de ajudar aquele que estava precisando a crer, né? O óleo ajuda, o óleo lembra, é um símbolo, né? O cheirinho do óleo, a textura do óleo é um símbolo, e sendo um símbolo, sendo ali um veículo, né? Somente isso, ele gera fé, ele ajuda a gerar fé no coração daquele que está recebendo a oração. É assim que pelo menos eu entendo essa situação, né? Nós não atribuímos nenhuma autoridade, nenhum poder, nem nada do tipo, nem há
imposição de mãos, nem tampouco a oração com óleo, a unção com óleo. O poder e a autoridade está no nome de Jesus, e o que cura, o que liberta é a oração da fé, como Tiago nos ensina aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Amém? Fuja desses misticismos, creia completamente no poder do nome de Jesus, que ele pode fazer qualquer coisa, mas não queira gerar em volta do nome de Jesus misticismos. A gente corre muito esse risco. Não faça isso. O nosso meio, né, o meio evangélico, de maneira geral, ele é muito frutífero para esse tipo de misticismo. Que nós não tenhamos, que nós tenhamos uma fé completamente bíblica, uma fé absoluta, uma fé forte, uma fé fundamentada, uma fé que crê que Jesus pode fazer as coisas mais malucas, humanamente falando, se ele assim o quiser, e se nós orarmos com fé, como ele mesmo determinou que seja, né? Mas não com misticismos, não com fórmulas mágicas, não com óleos especiais, não com orações de pessoas empoderadas, né? Como muitos creem por aí, gurus da fé, que têm unções especiais para isso, ou unções especiais para aquilo. Meu irmão, o poder do nome de Jesus está acessível a cada um de nós. Nós somos salvos nesse poder, nós somos remidos nesse poder, nós somos aproximados a Ele nesse poder, e não há poder maior do que uma oração com fé no nome de Jesus, né? Não há poder de profeta, não há oração de ungido especial de nada. Você pode se aproximar do Senhor, sendo salvo por Ele, através da autoridade que Ele outorgou a você no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, fique conosco aí nos próximos módulos, assista mais, coma muito da palavra de Deus, e que o Senhor possa usar essas aulas que nós estamos ministrando aqui para que você seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.